Muito bem, começando mais um podcast hoje, nós temos um convidado especial, mas antes, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva e sua sede regional Chapecó e dá aquela moral para nós. Hoje nós estamos com ele, que é pastor Edson Carrara, ele que é pai, esposo, avô, presidente e fundador da Igreja Berseba. Pastor Edson, seja muito bem-vindo em nosso meio. Alegria nossa, somos gratos a Deus pelo privilégio, né, de poder estar com vocês aqui nessa manhã abençoada, e gratos a Jesus porque Ele é bom, né, ter vocês como amigos, conhecendo aqui nossos irmãos. Somos gratos a Deus. Amém. E também Geriel. Bom dia, Geri. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor. Prazer enorme estar aqui com o senhor. Primeiro podcast do ano de 2024, né, pastor? Agradecer a todos que acompanharam nós em 2023. Continuem nos acompanhando que vai vir muita novidade aí. É isso aí. E chegando aí, estamos batendo os 1000 inscritos, né, do nosso canal aí. Logo vamos estar batendo nossos 1000 inscritos. Pastor, começando então a primeira pergunta, e queremos conhecer um pouquinho da história do pastor Edson. E hoje então a primeira pergunta, como é clichê aqui do nosso podcast, pastor, qual foi a maior experiência que o senhor teve, né, na sua vida? Maior experiência, né, com Deus. Com Deus. Com Deus. Sim, a gente teve várias, né? Pastor? Mas eu vou dividir duas em uma só. Perfeito. Quando eu não era cristão ainda, meu avô tinha 61 anos e deu câncer na cabeça dele, né? E ele estava morrendo, desenganado pelos médicos. Meu tio que cuidava dele era bem de vida e correu com ele por vários lugares, Curitiba, São Paulo, e estava desenganado pela medicina, né? E o meu avô, quando não tinha mais o que fazer, falaram para o meu tio que tinha um pastor que orava e curava as pessoas. E o tio levou ele lá, pesando 38 quilos, só a pele e o osso, não falava mais, não comia mais. E Jesus curou meu avô, né? Jesus curou ele assim, que o pastor falou, olha, pode levar ele nos médicos, que tudo aquilo que os resultados deram positivos, darão negativo. E isso aconteceu, né? Meu avô tinha 61, durou mais que o rei Ezequias, né? Morreu com 79. Glória a Deus. Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Meu tio aceitou Jesus. Quem sabe alguém viu falar do pastor Assis de Souza, da Brasil para Cristo, né? Meu tio. E esse foi uma coisa que mexeu comigo quando eu era criança, né? Então, assim, na minha cabeça, o meu tio começava a cantar hinos, né? Era músico de bailão, né? E depois mudou, começou a ir lá em casa cantando hino, ele e a tia, gravaram LPs nas antigas, depois CDs, né? E eu lembro que o meu tio um dia, eu era molecão, aquele molecão arteiro, né, que apanhava da mãe ainda e tal. E o meu tio cantava, que tinha um hino bem antigo, que todos conhecem, né? Mãos ensanguentadas de Jesus. E quando o tio começou a cantar, entrou algo em mim, assim, que eu nunca tinha sentido, né? Tenho uma vontade de chorar, cara. E eu saí dali, fui me esconder para chorar, porque aquilo pegou, sabe? O negócio entrou em mim de um jeito assim que... E a partir daquele dia, pastores, eu marquei meu território. Eu cresci, né, a vida inteira aí, minha vida de jovem, de adulto, no mundo, não frequentava igreja, mas no meu coração tinha uma questão assim: os crentes estão certos. Aquilo que aconteceu comigo não é normal. Eu sempre fui muito crítico, muito a prestar atenção nas coisas, né? Então, aquela semente foi plantada quando eu tinha lá meus, 12 anos talvez, e lá com 27 anos eu aceitei Jesus, vim para a igreja, né? Mas aquilo marcou, assim, foi algo extraordinário. E só para complementar, quando a minha esposa aceitou Jesus, nós tínhamos casado, fomos morar no Pará, nós morávamos lá, né? Olha só, morou no Pará. Morei 8 anos lá. Minha família, meu pai faleceu já, minha mãe e meus irmãos moram lá, tem fazenda lá e tal.
E nós voltamos, do nada assim, a gente resolveu voltar. E a gente compreendeu que aquilo foi Deus nos tirando daquele lugar por causa do propósito, né? Mas quando a gente voltou, a gente brigava muito. Meu filho, Paulo, tinha 1 aninho. Brigávamos, morávamos em Palmitos, aqui próximo, né? E brigávamos, falava em separação e coisa e tal, né? E um dia um casal de velhinhos começaram a evangelizar, primeiro a minha esposa, e levaram ela para a igreja, né? E ela foi um dia, na segunda vez que ela foi, ela me falou assim, nós éramos jogando campeonato, aquela coisa toda, né? E brigando em campo e tal. E aí ela falou assim, eu tenho uma coisa séria para falar para você. O que foi? Eu fiquei crente. Daí na minha cabeça eu lembrei das mãos ensanguentadas de Jesus, né? E eu assim, bom, beleza, ótimo. Na minha cabeça eu pensei, bom, crente não briga, né? Então agora vai acabar as brigas aqui em casa. Agora deu certo. Agora deu certo. Então a gente partiu desse propósito, né? Aí o que ela fazia? Ela levava o meu filho para a igreja e eu ia para os futebol. Quando eu voltava, ela me escrevia um papel, amor, pode ir lá me ajudar a trazer, ela não tinha carro, buscar o Paulo e tal. E eu ia, às vezes, bebão, assim, né, de jogo e tal. E Deus começou a falar comigo. E eu lembro de um dia que, para encerrar a experiência, tinha em Palmitos, no bairro Progresso, tem uma igrejinha pequena, um pouquinho maior que essa sala. Né? Olha só. Cabe umas 25 pessoas, né? E bem pequena. E tinha um missionário lá pregando. E eu de bermuda, camisa regata, disse, vou ficar aqui fora. Vamos. Aí eu sei que, gente inteligente é outra conversa. Os acomodadores daquela igreja bem pequena, que estava lotada, eles deram um jeito de me jogar para dentro da igreja, né? E eu entrei num cantinho, fiquei quieto num canto lá, e o pastor pregando, e Deus desceu na casa, assim, né? E eu não era crente ainda. E ele pregando sobre a vinda de Jesus, e falando, e o povo se alegrando, né? E eu lembro que ele falou assim, se Jesus voltasse agora, pastor, eu nunca mais esqueci isso. Se Jesus voltasse agora, esses bancos ficariam vazios, não ficaria ninguém na igreja. A glória de Deus, assim. E, cara, eu estava ali, né, de braço cruzado, assim, cabeça baixa. Quando eu olhei para a igreja, eu escutei como que aquela alegria da igreja subir. E eu olhei para a igreja e fiquei sozinho, cara. Olha só. Só eu, mano. Só eu. Deus é minha testemunha. Só eu na igreja, fechei o olho, abri o olho, só os bancos e aquele grito subindo, assim, aquela alegria, né? Aquela alegria do cristão, assim, né? Subindo, e assim, eu abri o olho, fechei o olho, e quando eu olhei de novo, o povo estava ali. Assim, Deus falou comigo. Aí foi o passo que eu dei para ir para Cristo de coração, e as músicas do Matos Nascimento, né? Eu agora sou de Deus. Aquilo quebrou eu, sabe? Essa fez história, né, pastor Edson? Mas que experiência extraordinária, pastor. Que extraordinária. Isso com quantos anos, pastor? Tinha 27 anos de idade. 27 anos. Então, hoje, há quanto tempo já de cristão? 27 para 56, 29. Eu não queria, tipo assim, né? Que o senhor falasse a idade, né? Não, diz que é feio pedir idade para mulher, né? Para homem é tranquilo. Para homem tá tranquilo, né? Então já fazem 29 anos. 29 anos. Que bênção, né? Pastor Edson Carraro. Geri. Pastor Edson, todas essas experiências através desses anos te levaram até chegar aqui hoje. Exatamente. O pastor, nos dias de hoje, pastor, como tu estava falando que Deus curou teu avô, tu acha que é mais difícil de ver algo acontecer assim hoje, talvez pela fé das pessoas, porque Deus é o mesmo? Quando eu aceitei Jesus, Geriel, né? Quando eu aceitei Jesus, Geriel, e comecei a andar com Cristo, a igreja tinha só tinha dois lugares de se apoiar. Primeiro, vamos ganhar as almas para Jesus. Segundo, ele pode voltar hoje. Não tinha outra pegada, era essa aí. É verdade. Era essa aí. É verdade. Então o que a gente fazia? A gente orava muito, buscava muito, ia para o monte orar, chorava para Jesus.
Cara, a nossa vida, ela hoje tem muito um ativismo que trabalha demais. Né? Hoje tu levanta cada vez mais cedo, dorme cada vez mais tarde. E outra, a gente é relaxado, entendeu? E uma questão assim, digamos, hoje o que muito tem é pessoas sem digestão para comer aquilo que Deus oferece. Então isso tem prejudicado muito, sabe? Deus cura, Deus ainda está curando, né? Deus ainda liberta. A gente está vendo na igreja lá um processo de libertação de pessoas da droga, vão batizar pessoas ali que saíram da droga, né? E tal, cura física, cura da alma, tem acontecido. Mas assim, a falta com que ficou mais raro isso acontecer, a gente vê muito porque as pessoas estão se alimentando com muita coisa e estão intoxicando a sua vida espiritual. Poderia até dizer, né, pastor Edson, que a iniquidade, por se multiplicar o amor, a fé tem se esfriado, né? Verdade. E aí aquilo que o senhor também comentou, antigamente os comerciais, né, se dava 2 minutos por comercial, tipo, então era 10 minutos de comercial e as pessoas assistiam. Hoje tu faz 10 segundos, né? Já tá muito comprido. Não, hoje a rede social, se você não prender 3 segundos, os 3 primeiros segundos, você já perde o cliente. Tem gente pagando o YouTube Premium para não ver comercial. Então é mais ou menos isso. É isso aí. A gente tem muito essa questão. Como a gente trabalha, por exemplo, nós somos uma igreja nova. Como eu falei, a gente saiu do ministério. E quanto isso aí, eu queria que o senhor até comentasse, né, aí posteriormente, quanto tempo da igreja, o que Deus falou com o senhor, né, para ir nessa vertente aí. A gente, na verdade, pastor, Deus vinha falando com a gente há muito tempo, né? Uhum. E eu não vou entrar no mérito, mas Deus sempre falando, acordando a gente na madrugada, né? Nós tínhamos um propósito de oração ali todos os dias, né? Todos os dias, a igreja, um horário na manhã, na madrugada de oração e tal, por 6, 7 anos, e algumas experiências com Deus a gente teve, né? Então a gente entendia o propósito de Deus, e esse propósito que Deus tinha e tem com a gente, ele, vou dizer assim, dentro do sistema ele ficava difícil, né? Vocês compreendem, né? Sim, claro. Então a gente chegou um tempo que não teve mais, a gente saiu, né? A gente... E o nome Berseba? O nome Berseba, pastor, o Berseba é um negócio fora de série, né? Eu aceitei Jesus, como eu falei antes, nós não tínhamos outra coisa a fazer a não ser orar, para falar de Jesus e esperar Jesus voltar. Então eu tinha um propósito no meu coração, assim, quando a gente ficou crente, eu administrava uma fazenda de gado, né? Uhum. Então, aquilo lá de dia, de noite, crente não tinha televisão, né? Não gastava tempo com isso. Verdade. E a gente, o que a gente fazia? Lia a Bíblia. Então a gente lia assim 3 horas de Bíblia por dia, eu pegava livros de 400 páginas em 4, 5, 6, numa semana eu devorava, eu era devorador de livros, né? Sempre gostei muito de ler, né? Lia muito mais antes do que agora. Mas assim, quando a gente achou Berseba na Bíblia, eu fui criado espiritualmente, desculpa, como nenê feio, né? Bebê muito feio, com 6 meses ele tem que caminhar, ninguém quer pegar no colo. É verdade, é verdade. Então eu fui assim, né? Então eu sempre fui, vou recolher informação, eu vou orar, eu vou buscar entender, eu sempre fui assim. E pedia sempre ao Senhor, me ensina, e Deus, graças a Deus, Ele me ouviu, me ouve, né? E o Berseba foi extraordinário. Quando eu li, porque eu leio alguma coisa na Bíblia, eu vou buscar as raízes, vou achar o contexto, né? E quando eu achei o Berseba, a primeira coisa que eu descobri, Poço do Juramento. Mas por que esse nome? Né? Poço do Juramento. Aí fomos lá, né? O Isaac e os caras lá encrencavam por causa d'água, um entupia o poço do outro e aquela coisa, vamos cavar outro, até o dia que acharam
sentaram-se ao redor e juraram que nunca mais brigariam por causa de água. Entendeu? Então, por isso que a gente colocou, Jesus é a água da vida, cara. É verdade. Entendeu? Jesus é a água da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede. Então, a gente colocou, esse nome foi muito, assim, muito de Deus. Muito Eu não Deus. queria colocar esse nome. Nós tínhamos até preparado um outro nome, mas quando a gente foi registrar, tinha alguém que já tinha registrado, né? Então, quando eu falei nesse nome, foi unanimidade, assim, né? É isso aí, pastor, é isso aí. Amém, então vamos. Então, o Berseba, ele é muito forte para mim e para a igreja, né? Lugar de propósito. Aqui nós sentamos e essa água aqui, ela não vai ser mais motivo de discussão, isso aqui não vai dividir ninguém, isso Glória aqui não a vai Deus. entupir poço de ninguém. A visão é que a água da vida, ela tem que matar a sede das pessoas, e quem beber não vai procurar água rota, água em cisternas, água salobra, porque achou a água da vida. Nosso fundamento lá é oferecer a água da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Amém. Olha lá, Geri. Pastor... O Geri, ele vai maquinando aqui, Sim, gente. a cabeça vai dele maquinando. Ele maquina e pá, mas vai lá, Geri. Quando ele vem de sola. O pastor, falando um pouco da sua igreja, o pastor estava falando antes que era da Assembleia, né? Assembleia tradicional. Nós éramos assembleianos, 10 anos de... 24 anos, para ser mais exato. 25 anos, para ser mais exato. Jubileu de prata, né? E hoje a sua igreja, ela segue tipo as tradições parecidas com a Assembleia? Ou... Na verdade, assim, a gente... Geralmente, pastor, assim, ó, geralmente, aproveitando o gancho aqui, não é que é generalizado, né? Sim, e sim, até o senhor não faz parte dessa... Mas geralmente quem sai traz o nome, né? Assembleia de Deus. E bota um segundo nome. E um sobrenome. Né? Porque hoje a Assembleia de Deus por causa dessas frações, ela é a maior igreja do Brasil. Exatamente. Né? Então, não, sim, é verdade. A gente aí quer trazer o nome também, né? Para dar um peso. Tipo não, assim, ó, eu sou assembleiano, eu não sou outra igreja, né? A gente vê muito isso, né? Mas a gente não tem no coração isso, né? Porque a gente tem que ter uma identidade, na verdade, né? Então, a nossa identidade, também não vou dizer que eu não tinha, não. Eu tinha uma identidade lá dentro do ministério, tanto é que eu, desde o ano 2000 até 2010, eu fui dirigente de igreja voluntário, tive empresas, né? 2 empresas. E de 2010 ao final de 2019 a gente trabalhou em tempo integral, né? Integralzão, assim. Éramos vizinhos aqui por quase 7 anos, né? E que bênção, viu? Que bênção, que bênção. Então nós éramos vizinhos aqui no Passo dos Fortes por quase 7 anos, a gente trabalhou aí. Mas a gente sempre se posicionou. Como a gente busca, entendeu? Conhecer e tal, o fundamento da nossa saída, como eu falei, a gente saiu porque Deus nos direcionou para sair. Tanto é que a gente deixou um monte de benefícios, né? Sim. Hoje eu tenho uma microempresa, eu trabalho, eu ganho meu pão de cada dia com a minha empresa, com a minha pequena empresa. A igreja está lá, estou sendo dirigida e auxiliada por muitas mãos, todos voluntários, né? Entendeu? Então a gente está trabalhando na pegadona assim né? E graças a Deus nós estamos, como respondendo a tua pergunta, a gente deixou alguns dogmas que as instituições colocam, né? Alguns dogmas que a gente acha que pela palavra nós não vimos que isso seja o essencial para a caminhada, e a gente, não é que a gente facilita, eu sempre aprendi que quem nos limpa é a palavra de Deus, entendeu? E isso é um fundamento de dentro para fora, né? Quando a palavra entra no coração do ser humano e ele aceita Jesus de verdade, ele teme a Deus, e temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é fazer o máximo possível para agradar o Pai, né? Deus não é um senhor, eu sempre brinco que Deus não é um fazendeiro que engorda para matar e nem um açougueiro que mata depois de gordo. É, né? Verdade. Deus eu perguntei para o pastor isso porque, na minha visão,
as igrejas, antigamente, elas vinham perdendo muito tempo com dogmas e doutrinas, em vez de pregar o verdadeiro amor de Deus. Por isso que eu perguntei para o pastor. Exatamente. Mas vejo, pastor, que alguns costumes são bons. Claro Não que sejam todos, sim, não, claro né? que sim. Oh, então, meu Deus. talvez alguns costumes o senhor Claro, trouxe que com certeza, é né? da mesma coisa, da mesma forma poderíamos aqui, né, conjecturar a familiar, né? Sim. Não, Benção, só pai. que, como ele Sou- falou da fonte, É. o Sim. essencial é a fonte de água viva, não Sim. Na verdade, assim, ó, o grande problema hoje do evangelho no Brasil é se pregar um nome e esse nome não ser Jesus. É. Esse que é o maior problema. tirar o foco. ou a instituição ser maior Sim, que exatamente, Jesus. Exatamente, isso aí. Entenderam? Então, qual é o fundamento? Cara, quando a palavra de Deus, ela entra no coração da pessoa, a gente tem visto isso, a gente sempre viu, mas assim, chegar pessoas, cara, eu ouvir a palavra, chorar, levantar a mão, eu quero, eles, entenderam? Então, assim, esse é o fundamento. Eu acho que às vezes nós colocamos muita, desculpa a expressão, às vezes nós coamos muito mosquito e engolimos camelo. Isso é fato. Entendeu? E nós prejudicamos. A gente, quando tu conhece a palavra, Geriel, quando você conhece a palavra de Deus, cara, isso aqui não pode, isso aqui eu posso, isso aqui Deus me dá isso aqui não. É que eu sempre costumo falar que geralmente o ser humano quer uma cartilha, ó. Exatamente. Isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. É que o Porém, evangelho, pastor, ele seria para ser simples, né? Exato. Jesus é simples em sua essência. Essa é a minha visão. Como o pastor estava falando. Quando tu conhece a simplicidade de Jesus, o Espírito Santo mesmo vai te guiando no É bíblico, né? Eu enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará toda a verdade. Não é meias verdades. há uma questão, né? E aí falando sobre essa questão evangélica, Deus, ele veio para nos mudar internamente. Então, primeiramente, para o externo aparecer, primeiramente você tem que ter o interno mudado. Exatamente. É da mesma forma alguém falar, né, palavras torpe, quer dizer o quê? Que é o hábito dele, está já no coração, então ele está expondo, isso é o fora. Então, para que ele pare com isso, primeiramente tem que ver a mudança interna. Vejo eu, pastor, que as igrejas, agora vendo num macro, a gente poderia falar, e aí o pastor fala sobre essa questão. Eu particularmente vejo que o pastor, o líder, ele prega, mas vai ter pessoas que congregam ou que são frequentantes lá da sua igreja que não teve a mudança completa, mas a culpa não é do pastor, não é da igreja. Não. Né? Eu vejo que é claro que tem, eu sempre falo, nós temos um curso aqui na nossa igreja chamado Integração. Então, nesse curso você vai aprender um pouquinho mais da igreja, você vai aprender um pouquinho mais sobre a palavra, enfim, né? E aí a gente fala sobre igreja. Você não vai encontrar igreja perfeita. Por quê? Porque a igreja, ela é composta de pessoas. É um hospital, né? É um hospitalzão. E sendo composta de pessoas, vai haver erro, né? Existem igrejas que são mais dadas ao estudo, outras igrejas são... Então, essa balança onde eu vou me adaptar melhor, enfim. Exatamente. Né? A gente tem um culto de quinta-feira lá, a gente tem um problema que não é problema, né? Como nós temos só uma única igreja em Chapecó, então tem pessoas que vêm de todos os lados da cidade para congregar. Então no meio de semana é um pouco mais difícil, trânsito e tal, né? Mas o nosso culto de quinta chama-se Salvos pela Palavra, entendeu? Então nós temos um tempo de instrução, assim, que cara, tu só vai errar se tu quiser, tá Sim. aqui, entendeu? Então, assim, não tem como, numa empresa, tu dá um uniforme, manda o funcionário fazer, se ele não fizer, tu manda embora, dá uma advertência e tal, depois, cara, vou trocar. Igreja não é assim, né? Não é assim, infelizmente não, felizmente, né? Entendeu? Então, assim, quando a gente olha por esse lado, por esse prisma,
nós vemos muito, para mim, assim, não tem outra forma de fazer com que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Cara, como é que é conhecer a verdade? É conhecer Jesus pela palavra. A nossa igreja, nós somos pentecostais, tem os dons do Espírito Santo, mas a gente preza muito pela palavra de Deus, né? Deus tem profetas, isso tem que ter, nós vivemos, né, e isso nós temos muita facilidade em ensinar as pessoas que frequentam a igreja, no fundamento da nossa fé cristã, são degraus, né? São degraus que, quando todo mundo pensa que degrau é para subir, tem muito degrau que faz a gente descer também, né? Então a gente trabalha muito essa questão de conscientização, você compreendeu? Conscientização para levar assim, esse é Jesus, esse é você, entendeu? E estamos lutando. O pastor sempre falou antes que gostava de ler livros. Uhum. Qual a importância que o senhor acha do estudo no Evangelho? Meu amigo, assim, boa pergunta, viu? Eu tenho 1000 seguidores, eu sei que esse podcast vai andar. Bem. Um conselho que eu dou nos meus 56 anos e 29 de crente cuida o que tu lê. Hoje, infelizmente, tem muito escritor que nunca se encontrou com Cristo. Eles fazem um apanhado de um monte de coisa, recolhe frases decoradas aí de alguns idealizadores de ideias, né, e tal, escrevem, e aquilo se torna, eu vejo muita gente pregando coisas que a Bíblia não dá amparo nenhum, entendeu? Então, como nós falamos do Espírito Santo, uma coisa que a gente sempre busca, assim, e eu aconselho isso sempre, né? Busque discernir, né? Busque discernir o que tu lê, o que tu ouve, e isso vai te fazer um bem extraordinário, né? Tem muito livro bom, cara, tem muito escritor fora do normal, principalmente os mais velhos. Até para quebrar um gelo aí, pastor, eu recomendo né? Oh, que benção. Crescimento em Meia Crise. Oh, esse é bom, viu? Esse é bom. O escritor André? Esse aí. Tem que levar, vou anotar aqui já. Entendeu? Mas assim, eu estou projetando um livro também, né? Legal. O nome dele depois eu digo. Legal. Eu estou projetando. A gente é meio. Na verdade, a gente está sempre a 1000, né? Sim. E eu sei que Deus está trabalhando numa forma para nós termos mais tempo, para nós desenvolver mais, né? E Deus está levantando um grupo, eu sempre digo, coisa que eu sempre quis, né? Uma galera assim na idade lá dos seus 25 a 30 e poucos, que estão sendo calejados agora para caminhar na visão, né? Então a gente fica meio extintor de incêndio. Paga o foguinho aqui, paga o fogo ali. Até esses dias houve uma situação, e aquilo que o Geri levantou, pastor, sobre alguns costumes, né? Que eu vejo que existem pessoas, poderia dizer já de outra geração, né? Porque agora é a geração Y, né? Sim. É diferente, né? Claro que até um certo ponto você fica receioso, porque alguns bons costumes têm se perdido ao meio do tempo. Exatamente. Né? Mas alguns costumes que ainda fica meio impregnado, né? Então, vejo questão de barba, boa. questão de barba, sim. Tantas outras coisas. Eu sempre vou dizer da nossa igreja, né? Como nós estamos aqui, a nossa igreja vai fazer 50 anos de fundação, também traz isso, né, na sua essência. Eu tenho assim algumas pessoas mais de idade que não usa calça, né, algumas, enfim, porém são aquilo que ela acredita, ou da mesma forma voto de Nazireu. Não, é você e Deus. Agora eu não posso colocar um jugo para outra pessoa que ela não possa carregar. Exatamente. Na verdade, eu admiro muito essa geração que foram pioneiros, né, que aprenderam daquele jeito. Cara, eu não mexo com esse povo.
Verdade. Eu amo esse povo assim. Agora, assim, para mim, a hipocrisia é quando a pessoa exige dos outros o que ela não é, né? Exato. Exige isso aqui, não sei o quê, mas por dentro é que nem os fariseus lá, o sepulcro rebocado com coroas e flores e por dentro vermes, né? Entendeu? Mas assim, o que eu vejo nessa questão? Eu sempre digo assim, pastor, que a igreja, ela precisa se atualizar sem se mundanizar. É, muito entendeu? boa. O que acontece? Hoje, na verdade, e outra, a gente não pode fazer da liberdade um liberalismo ou uma libertinagem. Verdade. Agora, assim, tem coisas que foram lidas às pressas, né? Há 100 anos atrás, e é isso aqui. Tá? Sem o contexto, para quê, para quem. Exatamente. Né? Então, a gente tem falado muito sobre isso. Então, o que acontece? Quando tu tem o Espírito Santo, que é isso que a gente trabalha para que as pessoas recebam, né? O Espírito Santo, ele é um termômetro, um termostato, né, no nosso motor espiritual. Não faz isso, Edson. Tá? Ó, a temperatura está subindo. Verdade. Entendeu? Mano, baixa aí. E, ó, isso aqui está demais, certo? Então, o que acontece? Se eu sou templo do Espírito Santo, cara, o Espírito Santo não vai me jogar na sarjeta. Ele vai me ensinar, ele fala com a gente, entendeu? Verdade. Então, para mim, o que a gente sempre tenta levar, meu irmão, tu tem uma voz que fala a teu favor e que mora dentro de você. Você compreendeu? Tem muito dogma, muita coisa, muita instrução antiga que a gente no decorrer... Não. E outra, tem muitas coisas que às vezes não é levada a sério, geralmente por pessoas que guardam muito essas questões, cara, que são extremamente prejudiciais. Por exemplo, esses dias uma senhora me falou, amigo da gente, né, não congrega com a gente, a família congrega. Eu era do tempo, o pastor Ed disse que no dia de Santa Ceia, o pastor, você está na disciplina, porque tu fez isso, você... Daí, eu disse, mana, na nossa igreja tem 2 pessoas afastadas e ninguém sabe. Porque não precisa estar lançando o pecado em rosto de todo mundo. É isso aí. Cara, eu tenho muito mais facilidade de eu cuidar delas assim do que estar lá expondo as pessoas. Ninguém gosta disso. Exato. Você entendeu? É claro que o pecado ele nos leva, ele nos arremete a nos expor, né? Ele traz divisão entre o homem e Deus. Agora, né? a questão fundamental é a seguinte, por exemplo, vamos falar nisso, agora eu gosto disso. Em Gálatas fala sobre as obras da carne. Tá ali, prostituição, lascívia, porfia, dissensão, heresia, uma lista. Obras da carne. Beleza. Vem cá, por que a mentira não está lá? Já parou pra pensar? Mentira não está nas obras da carne. Tá, mas então mentira não é pecado? Não. O mentiroso é filho do diabo, cara. É verdade. É pior do que as obras da carne. Agora, a mentira, e outra, pastor, muitas vezes em púlpito. Já cansei de ver grandes líderes, né? Pessoas que eu admirava mentindo na caruda, assim, rapaz. Meu Deus, o cara não teme a Deus? Porque ao mentiroso, o próprio Cristo dá uma paternidade, né? É verdade. Filho do diabo. É verdade. Você compreendeu? Então às vezes tu coa, como eu falei, coa mosquito e engole camelo. Ah, não pode isso, mas isso pode. E poderíamos dizer que esse é o verdadeiro religioso. É o religioso, exatamente. Não, esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema que nós temos enfrentado hoje. Eu vejo assim, ó. Primeira coisa, pastor, um evangelho sem céu e sem inferno. Tá? Quase não se prega mais isso. Nós pregamos. Ontem mesmo um menino que pregou, cara, extraordinário, né? Até mandar um abraço para ele, vou mandar depois o link do coisa aqui quando você me mandar aí. Isso aí. Tá? Mas assim, ó, mano, não existe evangelho sem santificação, Verdade. sem comprometimento. O que acontece muito hoje? Nós pregamos a palavra, entendeu? E cabe às pessoas, né? É como a semente jogada, uma no meio do mato, outra em cima das pedras, uma ave comeu, outro mato abafou, outra seca torrou. Só que tem uma coisa, o semeador não jogou um punhado aqui, outro punhado lá no Goiânia, foi numa área só. E compreendeu? Então aquela terra dura de beira de estrada, se ela for removida, ela pode germinar e produzir muito.
aquelas lajes, tu olhar os agricultores hoje, estão botando terra por cima, irrigando e está produzindo. Você compreendeu? Então nós podemos fazer isso. Tá? Agora, o grande problema é tu jogar uma semente ruim. A terra sempre vai ser terra. Compreendeu? Agora, a tua forma de lançar a semente, ou de você não lançar, não tem como tu colher sem semear. Verdade. Entendeu? Se tu quer uma igreja que busque santificação, tu tem que pregar a santificação. Tu quer uma igreja que ame a Deus e fuja do inferno, fale do inferno. O inferno tem que ser falado. Verdade. O céu tem que ser falado. Por exemplo, eu já orei por pessoas com 99 anos e 6 meses. E comprando colchão magnético, porque estava com umas dorzinhas. Entendeu? Agora, assim, pastor, ore por mim. Eu queria... Cara, ninguém quer morrer. Entendeu? Agora, quando tu morre em Cristo, mano, até o velório é diferente. Você compreendeu? Então, são coisas que elas precisam serem revistas. Isso, pastor, isso eu vejo assim, muita falta de comprometimento de líderes na questão de levar, de conscientizar a igreja, as pessoas. Tu pode morrer hoje, com 20 anos, com 18 anos, tu pode, né? Morreu o filho de um amigo meu lá no EFAP com 22 anos, foi enterrado domingo, bateu uma moto e foi. Entendeu? Então, assim, tu não pode prospectar para depois dos 50. Tu tem que viver uma vida intensa em Deus, certo? O teu culto racional é trabalhando e ligado nele, é não misturar as coisas. Até porque é o primeiro mandamento, né, exatamente, pastor? Amar Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas, é verdade. Eu vejo hoje, nesse sentido que o pastor está falando, que tem muitos pregadores que estão motivando só, pregando motivacional, Exato, pregando o que você quer escutar, que é mais fácil de vender. Né? Na verdade, assim, quando você eu sempre digo assim, o pastor André sabe mais que eu. Quando tu traz um evangelho sadio, primeiro sintoma, a igreja não explode. Ela cresce gradativamente, entendeu? É que nem você puxar um balde por uma corda. Se tu soltar, tu queima a mão. Então tem que trazer. Então tu vem subindo. O interessante de tudo, e outra coisa, eu sempre digo assim, de vez em quando aparece um profeta aí, abiturando dente, derrubando 200, emagrecendo o gordo fecha a boca e vá pra academia e vai caminhar que tu emagrece, cara. Não tem, entendeu? É verdade. Agora assim, aí... Viu, mas eu tenho um exercício. Eu tenho um exercício Jejum. top. Não, top. Que eu aprendi esses dias, né? O exercício é assim, ó. Aí talvez você vai perguntar quando que eu devo fazer isso, né? Quanto tempo, né, para emagrecer? Quando te convidarem para comer. Aí tu faz assim. Boa. Esse exercício é bom, viu, para emagrecer. Quando aparecem essas pessoas, enche. Não é que cresce, incha. Né? Incha. Eu já vi muito disso, né? E as pessoas Mas tem pessoas que, sabe, é por isso que eu falo que essa pluralidade de igrejas, elas são necessárias, porque existe esse tipo de pessoa que busca isso. Exatamente. Esses dias eu conversando com alguém, não é da nossa igreja e tal, é de uma outra igreja. Então ela congrega nessa igreja, mas ela vai na outra, por quê? Porque Deus fala com ela. Tem um vidente. Eu tenho não sei se é tia, enfim, é da parte da minha esposa, mora, tá? E ela, a vida, sabe? Geralmente. Só que ela gosta de ir naquela porque lá tem a revelação. Exato. Né? Isso é muito prejudicial. Eu tenho como eu me criei, Claro que, particularmente aqui, não estou falando mal, viu, pastor, né? Mas eu prefiro a palavra, porque a palavra é revelada. E outra coisa assim, eu me criei, a minha vida, o meu versículo de fé é Amós 7,13, né? Não era profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me tirou de após o gado, e era cultivador de sicômoros, e o Senhor me tirou depois e mandou profetizar para Israel. Então eu amo muito esse versículo, porque eu não tinha ligação nenhuma com ninguém. Deus me fez uma coisa doida lá. Agora, eu sempre digo assim, que
há muitos inchaços espirituais em ministérios, muito inchaço. E uma coisa que eu tenho medo com experiência de causa, né? Todo inchaço geralmente é por causa de uma infecção. Você compreendeu? Uhum. Por exemplo, a criança vai crescendo, ela tem 6 aninhos, a altura está normal, o peso está normal, o perfil, beleza, sadia, está crescendo normal, tá? Como uma planta, né? O milho, tu plantou lá, ele tem tanto tempo para crescer, para botar flor, para botar espiga, e tanto tempo para ser colhido. Há um atropelamento espiritual em vida de pessoas que tem feito um estrago. Quando Deus falou com a gente para começar esse movimento, Deus foi muito nítido assim no que Ele falou no coração. Ele disse assim: eu vou usar vocês para recolher feridos. Cara, e aparece cada coisa lá que tu escuta histórias, não é possível. Sabe, pessoas que caíram na mão de gente sem escrúpulo, que foram depenados, que foram extorquidos em nome da fé, em nome de uma profecia. Assim, gente, isso aí não é evangelho. As pessoas que produzem esse estrago, eles não têm a consciência, com certeza cauterizou. Porque eles não temem a um Deus que pode cobrar deles hoje. Imaginou só, eu começar a fazer um monte de porcaria, aqui eu ia dizer outro nome, né? Começar a fazer um monte de coisa errada, estragar tudo, e Deus resolveu: vou tirar você de circulação, cara. Entendeu? Então assim, tu vê assim, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, e pá. Entendeu? Então, todo inchaço, ele tem uma infecção dentro, né? E toda infecção, para ser curada, ela tem que virar furo. Uhum. Tá entendendo, né? E quando ela vem a furo, fede. Quando ela vem a furo, fede. Então, por que você vê igrejas que incham e um tempo depois ela explode, fede, aparece um monte de coisa e ficam centenas de pessoas perdidas? Eu criei na conversa do cara, eu andei... Cara, isso não é evangelho, meu irmão. Isso não é. Para mim não é evangelho, entendeu? Evangelho é ter um pastor que sabe onde é que a ovelha mora, que não conhece a ovelha pela nuca, né? Mas que sabe onde é que ela mora, sabe o que ela faz, sabe o que ela precisa, liga para ela, busca, entendeu? Conhece dentro do auditório a cadeira que ela senta e o dia que ela não está, tu vê. Cara, pastoreado é isso, meu irmão. É verdade. Entendeu? Pastoreado é isso. Congregar, né, é bem isso que o senhor falou. E antigamente, pastor, se falava muito em católico não frequentante, né? Hoje se fala evangélico não frequentante. Tem muito, né? Eu dou risada do João Rodrigues, né? Eu sou um católico apostólico relaxado. Mas assim, né? Tem muito. Uma coisa que a pandemia me ensinou. A gente, quando começou o trabalho nosso aqui, que Deus direcionou, logo abrimos e já deu a pandemia, né? E todo mundo dizia: tchau, você foi. Em vez não. A gente cresceu num tempo de... Eu sempre digo, para ver a mão de Deus tem que ter a crise. Uhum. Se é para ir na maré, assim, é fácil, né? Agora, na crise, na adversidade, que a gente pode ver a mão de Deus agindo, né? Então, a gente viu muito cristão sumir da igreja, por causa da pandemia. Uhum. Só que não sumiu no shopping, do restaurante, eles não sumiu, né? E, em contrapartida, Deus foi tão maravilhoso que teve muita gente com medo de morrer que veio para a igreja e está até hoje lá, firme e forte, né? Então, assim, cara, a Bíblia diz que Deus conhece os seus. Sim. Certo? Então, a gente vê muita coisa assim, tá de corpo presente na igreja, mas não tá de coração, entendeu? Então, temos visto muito disso. E uma coisa que a gente tenta sempre acordar as pessoas, né? Meu irmão, se tu não trabalhar os 30 dias, começar a dar canetaço, meter atestado, os caras te mandam embora. Mano, Deus não é patrão, Deus é pai, é senhor. Nós somos, a palavra servo quer dizer escravos, né? Só que Jesus, lá em João 15, 13, se eu não me engano, ele falou: eu não chamo mais vocês de servos, chamo vocês de amigos. Isso se fizerdes o que eu vos mando. Então tem
Jesus dá uma legalidade, dá um caminho para a gente. Eu vou ser amigo do Senhor, fazendo o que Ele me manda. E Ele não vai te mandar ficar em casa, Ele não vai te mandar vamos pescar ao invés de fazer alguma coisa para o reino. Pô, eu não sou nada contra, inclusive eu gosto de um peixe frito. Mas tem uma questão assim, mano, tenha prioridades. Você precisa ter prioridades. Verdade. Né? Tu quer ser motorista, cara, vá fazer as aulas. Entendeu? Então, essas prioridades que elas estão sendo muito pulverizadas com outras prioridades, e esse povo começa a criar um vínculo, não vou dizer assim um vínculo com o mundo, porque eles misturam tudo, certo? É uma mistureba assim, é que nem você pegar Coca-Cola e óleo queimado e bater no liquidificador. Cara, o gosto não é legal, né? O senhor crê, precisa congregar. Precisa congregar. A Bíblia diz isso, né? Quem sou eu para dizer o contrário, né? Eu falo disso porque hoje tem pessoas que congrega, tipo assim, eu congrego, eu congrego no YouTube. Eu conheço pessoas. Comungo e tal. Eu conheço pessoas que tomam ceia em casa. O Marcos está fazendo ali o sinal de horário que passou, mas a conversa tá fluindo, assim, ó, nem vi o horário passar, viu, Marcos? É coisa Deus. boa. Mas nem começamos ainda. Nem começamos. Coisa boa, Pastor Edson. Pastor Edson, eu queria então aí com as considerações finais, falasse um pouquinho aí da igreja, enfim, onde fica, redes sociais, bem tranquilo, pastor. Nós somos, cremos no reino e isso não é só da nossa palavra. Eu tenho eu tive o privilégio de também estudar em algumas igrejas. Falo para o senhor, nasci e me criei, sim, né? Na Só o Senhor é Deus. Eu sempre digo assim, eu estou numa igreja contemporânea, mas a igreja é nós, né? Nós a igreja somos é a igreja. Uma igreja. Quando só para meditação, quando Pedro e João, no capítulo 3 de Atos, o que eles estavam fazendo? Eles foram orar, né? Às 3h, a hora nona. E tinha o paralítico na Porta Formosa, né? Porta Formosa chamada Porta de Nicanor, toda de bronze, ela é bonita, mas não tinha valor. Dividia o pátio dos gentios com as mulheres. Judeu nem passava por ali. O paralítico estava ali porque ali é um lugar bom de ganhar esmola. O pessoal vem visitar, não pode entrar lá, fica por ali. Então o paralítico era uma igreja que não podia entrar. Lá dentro estavam os caras, né? Os judeus que podiam entrar no lugar santo, prestar o culto, levar o sacrifício. Então eles eram uma igreja que estavam lá dentro e não tinham nenhuma questão de fazer com que mudasse a vida da igreja paralítica que estava para o lado de fora, que não podia entrar. Né? Então, tinha alguém lá, a igreja, estava lá dentro do cômodo, do fervor, do sacrifício, mas que não se importava que dentro daqueles outros 2 pátios tinha alguém naquela situação. Aí tinha uma outra igreja doente que gostaria de estar lá dentro e não podia, até porque pela lei o deficiente tinha algumas restrições, várias restrições, só que daí tinha uma outra igreja, né, Geriel, que caminhava, que chegou diante da igreja que não podia entrar, que ia para a igreja que eles podiam entrar, e que eles param ali na igreja que não podia entrar, paralisada, e dizem assim, olha para nós. Entendeu? Então hoje, cara, para quem nos assiste, nós não tem como nós ser igreja sem dizer assim, pode olhar para mim. Eu sou parecido com Jesus. Verdade. Eu sirvo ao Senhor, eu não sou mentiroso. Eu temo a Ele, eu espero Ele, eu sinto a presença dEle aqui. Eu temo ao meu Senhor, eu vivo para Ele. Se Ele quiser me fazer eu durar 80, 90 anos, amém. Se Ele quiser me levar amanhã, hoje, amém. Eu espero o Senhor. Mas eu quero ser uma igreja que caminha carregando, sendo o templo do Espírito, a habitação de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3,16. Por acaso vocês não são a habitação de Deus? Aí quando Pedro e João dizem assim, olha para nós, cara, nós temos o que o Senhor tem. Nós temos salvação, nós temos mudança de vida, mudança de história para você. Você vai ser diferente a partir de agora. Ele esperava receber alguma coisa, mas eles deram tudo o que ele precisava.
E ele saiu pregando, né? Amém? A igreja Berseba, Deus falou com a gente, e a gente começou aqui na 7 de setembro, perto da UPA ali e tal, né? E Deus, um dia orando, Deus falou, vai para a EFAP, acha um lugar. E eu falei com a liderança, se Deus falou, vamos. E a gente correu, vi aquela estrutura que a gente tem, tinha lá placa, aluga-se, mas a gente não tinha dinheiro, não estava tudo começando. Isso aqui é impossível para a gente. E, cara, e a coisa fluiu de um jeito que nós não achamos em lugar nenhum, e alguém falou, ele está alugando por um preço X e tal, e Deus preparou ali aquele lugar enorme, 575 metros quadrados, estacionamento para 70, 80 carros, né? Cara, e hoje nós estamos ali estruturados, Avenida Atílio Fontana, 3789, em frente à base da Polícia Militar. Estamos ali há 3 anos e meio e Deus tem feito coisas grandes. A gente já batizou mais de 60 pessoas. Glória a Deus. E dos 60, para a glória de Deus, uns 50, cara, foi pego na carreira, não é filho de crente, né? Isso é. Pego a unha, né? Entendeu? Glória a Deus. Então, assim, nós temos visto muito a mão de Deus agindo, né? E estamos ali pregando Jesus, evangelizando. A igreja ela trabalha muito com assistencialismo. A gente vê que Chapecó, por ser uma cidade muito pujante, tem muita gente chegando sem comida, sem dinheiro, sem estrutura, sem cobertor, sem colchão, sem fogão. Cara, a gente recolhe daqui, corre dali. A gente tem um reboque no carro ali. Se um dia você vê um Agile vermelho com reboque atrás, com geladeira, fogão, é a Berseba. A gente faz isso com muito carinho, né? Muito amor. E Deus tem abençoado. Esse foi o pastor Edson Carrara, e eu quero aqui, em nome do nosso podcast, te agradecer, amém, pastor. Amém. Né, seja sempre muito bem-vindo aqui. E que conversa maravilhosa. E vou falar a você ainda que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Quero agradecer também o Geri, o Marcos aqui na técnica. E esse podcast foi maravilhoso. Pastor Edson aí contando um pouquinho aí da sua trajetória, um pouquinho aqui compartilhando juntamente conosco. Deus abençoe a todos.